Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com um dos fundadores do Estúdio Bemol, Dirceu Scheibe. Dirceu, nós terminamos o primeiro bloco, né, falando das experiências que vocês tiveram, né, com os selos, né, o MGL, com o Palladium também. Agora eu queria falar sobre a criação do Estúdio Bemol, né, que foi uma ousadia muito grande de vocês, porque na época pouco se tinha de informação tecnológica para poder saber como montar um estúdio de gravação, não é? Exato. Então eu queria saber de você, como é que vocês se prepararam para enfrentar esse grande desafio? Olha, só vou retornando um pouquinho, a necessidade de criar o estúdio foi a venda a domicílio que nos obrigou a isso, porque a gente tinha que... Eu vivia na estrada com um Fusquinha, BH São Paulo, BH São Paulo, e que é uma coisa, inclusive, perigosa. Desgastante também, né? E depois de um ano, eu convenci os meus dois sócios, o Célio e o Afrânio, a gente podia montar em Belo Horizonte, nós não temos como. A gente já tinha feito algumas experiências, chegamos a gravar um disco, a base, piano, bateria, baixo, na casa de um tio que tinha piano, tio João, e a orquestra de cordas na igreja da Pampulha. Olha que loucura. Só que a partir de 10 horas, você não passava carro, tranquilidade, então consegui. E a acústica para cordas lá é excelente, verdade. Tá? Ficou até interessante. Mas então, convenci os dois e aí vamos procurar quem pode nos orientar. Esse foi o problema. Cheguei a procurar o catedrático de acústica, catedrático da Escola de Engenharia. Ele foi muito gentil, bateu um papo, me contou a história, né, como surgiram as pesquisas, por que uma determinada instalação tem boa acústica. Sim. Uma equipe inteira foi para Milão, porque os teatros eram famosos, né? Então foram engenheiros, músicos, maestros e tal, arquitetos, e lá dentro do teatro, olhando, e não viu nada que explicasse, porque a gente não tinha base, né? Sim. De repente, um deles subiu lá no palco, a hora que ele resolveu descer para ver o que tinha debaixo do tablado, ele viu lá milhões de garrafas empilhadas. Olha. Ele deu um grito, Eureka! Né? A equipe veio, o que foi? Descobriu, falou, tá aqui, ó. Acharam que é isso que dá o som. Olha. Aí chamaram o diretor, o gerente lá do teatro, alguém que orientou, como surgiu essa ideia? Falou, não, o músico italiano, ele toca bebendo o tempo todo. Depois de anos. Então, era realmente difícil e eu não conseguia. Então, tinha o namorado de uma prima que estava começando a fazer engenharia. Não, nós vamos pesquisar, arrumamos um livro que tinha alguma informação para teatro, não para estúdio de gravação. E compramos o terreno lá no Caiçara e começamos a construção. Levantamos uma caixa, um retângulo enorme, e tudo com blocos de concreto e tal. Nesse meio tempo, depois que colocamos o telhado, numa das minhas indas ao Rio, e comentando sobre o assunto, falou, olha, tem um camarada aí, esse trabalhou na CBS, nos Estados Unidos, é engenheiro, ele entende mesmo de acústica, de estúdio, é técnico em eletrônica também, e ele vai ficar desempregado. Ele era diretor técnico da Manchete, TV Manchete. Aí eu liguei para ele, Sérgio Lara Campos. Liguei, um cara genial. Liguei e falei, não, me manda uma passagem de avião, eu vou lá e vejo que eu posso te orientar. Quando ele chegou lá, levei, ele viu aquele caixotão, falou, olha, o primeiro erro vocês já cometeram, vai custar caro. Porque ia fazer tudo. Paredes paralelos, nós tínhamos que gastar uma grana com carpintaria para quebrar naquela... E também parece que vocês tiveram também um estúdio da Universal lá em Chicago, como uma referência para vocês desenvolverem também o estúdio, não é? Isso já me valeu em 80, quando
mudamos para Lourdes, né? Ah, já foi na segunda sede. No segundo estúdio. Segundo estúdio. Aí valeu muito, porque o Geraldo Oliveira, que é um ex-técnico nosso e um grande percussionista, ele, sempre que eu ia lá, me levava aos estúdios. Eu tive a oportunidade. E ainda trouxe um livro de um arquiteto novo, americano também. Que beleza. E tive a sorte de ter sido colega no primário de um professor de matemática, que é um arquiteto, Zé Oswaldo. Zé Oswaldo Moreira, ele me ajudou demais, tá? Um cara inteligentíssimo. E, Dirceu, e depois do estúdio já pronto, né? Voltando à questão da primeira lá no Caiçara ainda, né? Vocês foram pioneiros na criação de um estúdio de gravação profissional particular, porque em geral os estúdios eram das gravadoras, né? Então eu queria saber como foi a repercussão da inauguração do estúdio de bemol naquela época, sendo ele particular. Como é que foi esse burburinho aí? Estava mudando um pouco a realidade das coisas, né? Aqui em BH, em Minas, também pelo fato de ser o primeiro, né, um estúdio profissional de gravação. Profissional. Então, nós marcamos um coquetel no centro, num dos hotéis do centro. Toda a imprensa compareceu e a gente sentia aquele entusiasmo, né? Sim. E apresentamos os 4 primeiros discos gravados em São Paulo. Só aconteceu um pequeno detalhe que eu vou contar, porque é interessante. O André Carvalho, você lembra dele? O André Carvalho... Que era jornalista. Jornalista e chegou a produzir um disco na bemol, de disco infantil, né? Sim. Ele tinha um programa na Rádio Inconfidência que ficava onde era a Feira de Amostra, onde é hoje a rodoviária. Sim. E o hotel estava a 2 quarteirões de lá. O André saiu de lá, do coquetel, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Ele saiu de lá, abriu o programa dele, que acho que era à noite também, e falou da decepção dele, porque falou, olha, MGL, Minas Gravações, não tem nada, é São Paulo. Porque realmente os 4 discos eram paulistas, né? Tudo feito em São Paulo. Foi onde nós caímos, a ficha caiu, nós falamos, é mesmo. Quem é que é o sucesso aqui em BH na época era o Célio Balona. Pegamos o grupo do Célio Balona, levamos para São Paulo, gravamos rapidinho, tá? Que foi um sucesso disso, tocava muito. Ó. Mas aqui na Bemol, o seu primeiro disco não foi com o Célio, né? Parece que foi com uma outra artista. Aqui no estúdio, chegou alguém atrás de mim e falou assim, eu vim gravar um disco. Eu imaginei, piada, algum moleque, amigo meu, né? Olhei para trás, José Vicente, um violonista do sul de Minas, tá? E realmente ficou sabendo, porque a imprensa já tinha noticiado que ia ter e tal, veio para gravar e foi o primeiro a gravar um disco. Deve ser muito bom violonista, por sinal. E parece que ele deu sorte, né? Porque daí para frente não parou mais, né? Não, o estúdio não parou mais. Daí para frente... Inclusive, vocês abriram muito leque de opções, né? Não só gravando músicas, né? De compositores e artistas da música, mas também vocês gravaram jingles publicitários, campanhas, né? Políticas. E também uma variedade de ritmos, né? E estilos, né? Que vocês gravaram desde orquestra até grupos de samba, de rock, corais, né? MPB, pop, né? E trilhas para balé, para cinema, para teatro, grandes nomes nacionais e internacionais também, né? E aí eu queria que você, nesses 50 anos aí de história, pensasse talvez algum fato que te tenha sido assim pitoresco, mais inusitado, para poder compartilhar com a gente. O que você lembra? São muitos. É difícil, né? São muitos. Posso te ajudar? Claro. Eu achei interessante quando eu pesquisei. Tem uma gravação do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ah, sem dúvida. Lá na Bemol. Isso é um fato maravilhoso, né? Como é que foi essa história? Era um disco, parece, de Seressas, né? Que ele fez uma participação. O Juscelino era apaixonado por Seressa, por música, mas por Seressa principalmente. E nós temos um amigo que era muito ligado à família dele, né? É íntimo do Juscelino. E surgiu essa ideia,
a gente estava já para gravar com um coral de Seresta, aí o Serafim Jardim falou, não, vamos trazer o Juscelino, quem sabe, não sei o que e tal. Convidamos, ele veio com o maior prazer, redigiu um texto assim, ele tinha uma facilidade na tremenda, hora, né? Gravou aquilo como a abertura do disco, apresentando a Seresta em Diamantina, e a coisa teve uma repercussão, e olha, para você ter uma ideia, eu não me lembro o nome do apresentador, era Haroldo alguma coisa na TV Globo, era o programa de maior audiência, de auditório, né? Ele pessoalmente me ligou, é o Juscelino mesmo, sabe? Você quer fazer o lançamento aqui, tá? Era um disco que prometia. Nossa, e começamos senhora, a colocar também no meio das coleções, só que de repente a gente estava já em plena revolução. Tá? Na época da ditadura militar. Exatamente. E aí comecei a receber a equipe de Brasília, o inspetor foi preso, a equipe de não sei o que está barrada lá. Aí recebi um chamado do delegado da Polícia Federal, doutor Portela. Eu fui lá. Foi até interessante porque eu falei, qual é o meu problema? Ele falou, olha, vocês gravaram músicas sem autorização. Eu falei, não, mas são músicas de domínio público, né? Não tem nada errado. Não, você tem razão. E tudo que ele argumentava, eu explicava e ele aceitava. Um cara muito educado. No final ele falou assim, olha, você tem razão, eu vou te dar o nome do meu chefe, é o general fulano de tal lá em Brasília. Eu falei, não, pode deixar. Já entendi a mensagem. Tinha o ex-presidente Juscelino Kubitschek, aí não podia sair na ditadura. Exatamente. Dirceu, vamos interromper novamente a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos muitas histórias ainda saborosas sobre o Estúdio Bemol. A gente volta já já.